Bem-vindo a todos. Vamos começar mais uma aula do curso de Orgânica. Nesta aula, nós vamos estudar as classificações das cadeias carbônicas, pois, como nós já vimos, uma das principais características do carbono é o encadeamento, a capacidade de formar cadeias e cadeias bem diversificadas. Então, por isso, há necessidade de classificar essas cadeias, tá certo? E essas cadeias, elas são classificadas segundo vários critérios. Então, o primeiro critério é quanto ao fechamento. Então, você tem as cadeias ditas cíclicas ou fechadas, o nome já diz cíclica ou fechada, e a cadeia acíclica ou aberta, também chamada de alifática. Então, acíclica, alifática significa cadeia aberta. E cíclica, olha só, não tem o A na frente. Esse A você relaciona com aberta. Então, acíclica, aberta. Alifática também é aberta. E cíclica é a cadeia fechada, tá bom? Então, a cadeia cíclica, ela não possui extremidades. Ela possui o que nós chamamos de ciclo ou anel, que é uma estrutura fechada, emendada uma ponta na outra. Então, perceba que essa cadeia não tem início nem fim, ela não tem extremidade, ela dá a volta. Então, isso é chamado de ciclo ou anel, tá bom? Então, toda cadeia que tem esse ciclo ou anel é uma cadeia cíclica ou fechada. Então, aqui é uma cadeia cíclica com 5 carbonos, né? Você sabe que cada ponta dessa é um carbono. Aqui é uma cadeia cíclica com 4 carbonos. E aqui é uma cadeia cíclica com 3 carbonos. Então, cadeia cíclica seria isso. Ela não apresenta extremidades, ela emenda uma ponta na outra, tá certo? Formando uma estrutura fechada. Já a cadeia aberta, como o próprio nome já fala, ela possui extremidades, ela tem início e fim, ela não possui os ciclos ou anéis, tá bom? É essa a diferença. Então aqui você tem uma cadeia aberta, olha. Aqui podemos dizer que aqui seja o início e aqui o final, né? Ou ao contrário, tanto faz, isso não interessa. Então aqui nesse exemplo você tem uma cadeia que pode começar aqui, ó, que é o início, ela vem direto, termina aqui, ou ela dá a volta aqui, ó, e termina nesse carbono aqui. Mas ela sempre tem, no mínimo, 2 extremidades. Aqui nesse caso tem 3 extremidades. Esta cadeia aqui tem muitas extremidades. Ela começa aqui, ó, carbono da extremidade, carbono da extremidade, carbono da extremidade, carbono da extremidade, ó, carbono da extremidade. Então, sempre existem pontas, né, onde terminam a cadeia, tá certo? Então, isso seriam cadeias abertas. Então, o importante é você saber diferenciar as cadeias, a sua classificação, tá? E são várias classificações, não é só uma. Então, essa classificação é quanto ao fechamento. Existem as cadeias cíclicas e existem cadeias acíclicas, tá bom? Não esquecer. A próxima classificação é quanto à disposição dos átomos, ou seja, como os átomos estão dispostos, arrumados. Então, você tem uma cadeia chamada de cadeia normal, tá? Também chamada de reta. Esse termo reta não se usa mais há muito tempo, tá? Está em desuso, que nós chamamos justamente por passar a impressão errada de que a cadeia tem que estar reta, que não é a realidade, na realidade, tá? Mas é a cadeia normal e a cadeia ramificada. A cadeia normal, ela só tem carbono primário e secundário, tá certo? Ela segue uma única sequência de carbonos, ela não tem desvios, bifurcações, tá? Então, esta cadeia, por exemplo, é uma cadeia aberta, olha só, uma cadeia aberta. Ela tem extremidades, ela começa nesse carbono, segue até o outro carbono sem nenhum desvio, tá certo? Ela segue somente um caminho, que seria este caminho aqui, ó, tá? Então ela segue apenas este caminho, só tem um caminho de carbono, não tem nenhum carbono de fora. Então isto é uma cadeia normal, tá certo? Aqui é uma cadeia, ó, essa aqui é aberta, essa já é fechada, tá? Uma cadeia cíclica, mas também é normal, porque ela segue somente essa sequência de carbono, não tem um outro carbono fora desse caminho aqui, ó. Então, cadeia normal. Então, isso seria cadeia normal. Em geral, isso aqui não é totalmente, né, existem suas exceções, mas geralmente só tem carbono primário e secundário, tá bom? Então, outra cadeia normal,
começa aqui, vem para esse, depois para esse aqui, depois para esse aqui, agora vem para esse outro carbono, depois vem para esse, termina. Então você tem apenas uma sequência de carbono, cadeia normal, então é uma cadeia acíclica e normal, tá certo? Já a cadeia ramificada, ela vai ter carbono terciário ou quaternário. Isso vai provocar um desvio na cadeia, tá certo? Ou um outro caminho para a cadeia seguir. Então você tem aqui um exemplo de cadeia ramificada. Este aqui é um carbono terciário, ó. Ele que é responsável por essa ramificação. Então você tem esse caminho aqui que está todo em carbonos vermelhos, olha, esse caminho aqui, mas existe um carbono de fora aqui em cima. Então existe um outro caminho para seguir, que seja esse para cima aqui, olha. Então você tem mais de um caminho, você tem esse caminho direto e você tem esse caminho para cima, porque aqui é carbono. Então, nesse caso, você tem uma cadeia ramificada. Ela não tem somente uma sequência, ela tem mais de uma sequência. E isso, em geral, acontece quando você tem carbono terciário e quaternário, tá bom? Em geral. Existem algumas exceções, tá? Então, cadeia normal e cadeia ramificada. É importante você saber diferenciar, tá certo? E mais alguns exemplos, né? Isso. Então aqui você tem, ó, uma cadeia acíclica, né, que ela é aberta e ramificada. Você tem essa ramificação aqui, ó, esse caminho carbono para cima, esse outro caminho de carbono para cima. Então você tem dois pontos de ramificação, esse e esse, porque carbono terciário e carbono terciário, tá certo? Então você não tem somente este caminho para seguir, ó. Você tem esse caminho. Sempre uma cadeia ramificada, pessoal, você não vai conseguir pegar todos os carbonos seguindo uma linha, uma sequência. Você segue uma sequência e sempre vai ficar algum carbono de fora. Veja bem, tem que ser carbono, tá? Você não vai conseguir pegar todos os carbonos de uma sequência só, de um caminho só, tá bom? É isso que você diferencia a cadeia ramificada. Já a cadeia normal, não, você consegue pegar todos os carbonos numa única sequência. Então isso aqui é uma cadeia acíclica, que é aberta e ramificada. Isso aqui é uma cadeia acíclica também, que é aberta e ela é normal. Muito cuidado aqui. Alguns alunos vacilam aqui, olha aqui uma ramificação bem aqui para cima. Não é, porque você consegue pegar todos os carbonos numa única sequência. Olha só, eu peguei todos os carbonos. Aí esse cara que ficou de fora não é carbono, isso aqui é oxigênio. Então isso aqui não representa uma ramificação, entendeu? Porque não é carbono. Para cá não tem carbono para esse lado, é só o O. Então isso não é ramificação. Então muita atenção, é uma cadeia acíclica e normal, tá bom? Não é ramificada. Aqui você tem um exemplo interessante, uma cadeia cíclica, olha só. Essa parte aqui, esse caminho aqui fechado, representa um ciclo ou anel. Então isso é uma cadeia cíclica. Só que ela tem esse desvio aqui, olha, você tem essa parte que também é aberta aqui, ó. Bem aqui tem esse desvio. Então você tem esse caminho aqui, que é fechado, e tem essa parte aqui que sai da parte fechada, né, para uma parte aberta. Então você pode chamar essa cadeia de cíclica e ramificada. Ela pode ser denominada assim, cíclica e ramificada, mas também ela pode ser chamada de cadeia mista. Então, isso vai depender de como está escrito na alternativa, porque pode ser todas as duas. É uma cadeia mista. Por que cadeia mista? O próprio nome já fala, mista. Ela tem parte fechada, que é cíclica, e parte aberta, tá? Que é acíclica. Então, por isso é uma cadeia mista. Ela não é totalmente fechada, ela tem a parte fechada e tem a parte aberta, tá bom? Então, não pode ter as duas na mesma alternativa, tá? Mas pode ser uma das duas, ou é cíclica ramificada, ou é uma cadeia mista, ok? E vamos para o terceiro tipo de classificação, que é quanto ao tipo de ligação, tá? Tipo de ligação. Agora a ligação aqui importa na cadeia. Saturada, cadeia saturada é aquela que só tem ligações simples entre os carbonos. Muito detalhe aqui, entre os carbonos, somente ligação simples. Aí ela é chamada de uma cadeia saturada. E uma cadeia insaturada é aquela que tem ligação dupla ou tripla ligação entre os carbonos. Sempre essa situação é entre os carbonos, tá bom? Então essa cadeia aqui, por exemplo, é uma cadeia aberta,
né, que é a cíclica que nós chamamos, é uma cadeia normal e é uma cadeia saturada. Então, notem que você coloca todas as classificações. Ela é acíclica, ela é normal e ela é saturada, tá bom? Por que saturada? Porque só tem ligações simples entre o carbono, ligação simples, tudo ligação simples, tá? Essa cadeia já é fechada, já ela é cíclica. Mas é uma cadeia cíclica, normal e saturada. Por que saturada? Somente ligações simples. Não tem aqui dupla nem tripla ligação. Essa cadeia aqui, cuidado novamente. Ó, essa cadeia aqui ela é acíclica, ela é normal, tá certo? Ó, ela é normal, porque você consegue pegar todos os carbonos. Ela é normal e ela é saturada, não é? Mas professor, está aqui uma dupla, tá? Tem uma dupla, mas está entre carbono e oxigênio. Não está entre carbonos. Entre carbonos só tem ligação simples. Ligação simples, ligação simples, ligação simples e ligação simples entre os carbonos, tá bom? Então ela é saturada. Então muita atenção nesse detalhe aqui. Existe uma dupla, mas é entre carbono e oxigênio. Então para saturação isso não conta. Então isso é uma cadeia saturada, tá certo? E a insaturada, como eu já falei para vocês, ela tem dupla ou tripla ligação. Então aqui você tem uma dupla, ó. Essas duas linhas aqui representam uma dupla entre dois carbonos. Então é cadeia insaturada. Ela é acíclica, ela é normal e ela é insaturada, essa cadeia aqui, tá bom? Esta aqui já é uma cadeia cíclica, certo? Olha, fechada, tá? Ramificada, né? Cíclica, ramificada, ou como eu já falei para vocês, né, no slide anterior, ela pode também ser chamada de mista, tá? Isso vai depender da alternativa, por favor. Ela é cíclica, ramificada ou também chamada de mista. E aqui nesse slide nós estamos vendo saturada e insaturada. Então essa cadeia aqui, ela é insaturada por causa dessa dupla, tá certo? Olha a dupla aqui entre dois carbonos. Então ela é insaturada. Ok? E agora nós vamos ver a última classificação praticamente, né? Depois são apenas alguns detalhes. Quanto à natureza dos átomos, olha só, você tem a outra classificação. Então, na realidade, são 4 classificações principais, tá certo? Então, quanto à natureza dos átomos, você tem a cadeia homogênea. Natureza é o tipo de átomo. Você tem cadeia homogênea, também chamada às vezes de homocíclica, existe uma pequena diferença, tá? Então, homogênea ou homocíclica. Homocíclica, quando você tem uma cadeia fechada, tá? Aqui, nesse caso, é para a parte fechada. Isto aqui é para a parte fechada, tá bom? Então, homogênea é um nome mais geral, tá? Mais amplo. Então, cadeia homogênea e cadeia heterogênea ou heterocíclica, também para a parte fechada, tá bom? Parte fechada. Então, você tem aqui o que é uma cadeia homogênea e o que é uma cadeia heterogênea. Homogênea é aquela que não tem heteroátomo. Olha só, homogênea não tem heteroátomo. E heterogênea é aquela que possui heteroátomo. E o que seria um heteroátomo? O próprio nome já fala, hétero é diferente. Átomo, então é um átomo diferente. Então, heteroátomo é aquele átomo que não é carbonos, mas está entre os carbonos. Preste atenção de novo. Eu estou falando para vocês. Entre os carbonos. Então, quando ele está entre os carbonos, significa que existe carbono de um lado e carbono do outro, e o cara está lá no meio, entendeu? Então, aí nesse caso, você tem um heteroátomo. Então, essa cadeia aqui, por exemplo, aqui na esquerda, na direita, essa cadeia aqui, ela é uma cadeia, tá? Que tem heteroátomo, tá bem aqui, olha. Isso aqui é um heteroátomo. Por que ele é um heteroátomo? Porque ele é um nitrogênio no meio de dois carbonos. Carbono de um lado, carbono do outro. Então, esse átomo ele está inserido dentro da cadeia carbônica, tá certo? Não está ligado ao carbono. Ligado é uma outra história. O carbono faz 4 ligações. Ele pode se ligar com praticamente todo mundo. Nós já vimos isso. Ligado, vai ter vários átomos ligados ao carbono. Mas entre os carbonos, nem sempre. Tá certo? Então, essa cadeia aqui é uma cadeia heterogênea, porque você tem esse heteroátomo aqui, ó. É uma cadeia aberta, tá certo? É uma cadeia normal, ó, aberta, normal, e é uma cadeia que nós chamamos de saturada, tá? Porque a ligação dupla, ela não está entre os carbonos, tá? Carbono e nitrogênio, muito cuidado com isso, tá? Carbono e nitrogênio, é uma cadeia saturada e é uma cadeia também chamada de
tá? Heterogênea, que é o que nós estamos vendo neste momento. Então, cadeia heterogênea. Esta cadeia aqui, ó, tem oxigênio. Oxigênio aqui no meio de 2 carbonos. Então, também é uma cadeia heterogênea. Então, aprenda a ter esse cuidado, que é entre os carbonos. Olha, por quê? Porque aqui nessa cadeia, por exemplo, você tem o oxigênio bem aqui, ó. Mas diferente desse oxigênio que está no meio dos carbonos, esse oxigênio está ligado ao carbono, não está no meio dos carbonos. Então essa cadeia aqui ela é homogênea, tá certo? Homogênea. Ela é acíclica, normal, saturada e homogênea, tá bom? Porque esse oxigênio não está entre o carbono, entre carbonos ele não é heteroátomo, então muito cuidado com isso. Aqui é uma cadeia homogênea também, né? Não tem heteroátomo. E essa cadeia aqui também é homogênea. Por quê? Porque não tem heteroátomo, somente carbonos aqui. Tá certo? Aqui nesse caso ela pode ser chamada de homocíclica. Esse negócio de homocíclica e heterocíclica é usado para a parte fechada, tá? Somente para a parte fechada. Ok? Então, essa é a classificação das cadeias carbônicas. Então vamos ver mais alguns exemplos, tá? Nessa primeira cadeia aqui, você tem uma cadeia acíclica, né? Ela é aberta, tá certo? Você tem as pontas aqui, ó, início, final. Então você tem aqui uma cadeia aberta. Você tem uma cadeia normal, tá certo? Por que uma cadeia normal? Porque você inicia num carbono e termina no outro, você consegue pegar todos os carbonos, né? Não é isso? Não tem carbono terciário nem quaternário aqui. Então você tem uma cadeia normal, você tem uma cadeia saturada, muito cuidado com essa dupla aqui, né? Não vai dizer que ela é insaturada, não. Ela é saturada porque entre os carbonos só tem ligações simples entre os carbonos, tá bom? E uma cadeia homogênea, novamente muito cuidado. Esse O não é heteroátomo e esse N também não, porque não está entre os carbonos, está ligado ao carbono, é diferente. Entre, você tem carbono de um lado e carbono do outro, tá bom? Então essa cadeia aqui é homogênea. Então você deu todas as classificações dessa cadeia. Então é isso que você tem que aprender a fazer nessa parte de classificação, tá certo? Esta outra cadeia aqui é uma cadeia cíclica, né? Porque ela tem aqui a parte fechada, ó. Isso aqui é uma parte fechada. Ah, mas aqui não é oxigênio, não interessa, ela fechou a cadeia, tá bom? Aliás, isso aqui não é carbono, né? Ela fechou a cadeia. Então, uma cadeia cíclica, ramificada, porque tem essa ramificação aqui, ó. Você tem essa parte fechada, mas você tem, você tem carbono saindo dessa parte fechada. Então, é uma cadeia cíclica ramificada, também chamada de mista, né? Eu já falei para você. Você pode trocar o cíclica ramificada por mista, tá? A mista substitui essas duas classificações, cíclica ramificada. Mista porque ela tem parte fechada e parte aberta, tá bom? Ela é saturada, porque só tem ligações simples. E ela é heterogênea, por causa desse oxigênio aqui no meio dos carbonos, tá bom? Então, se você tem esse oxigênio no meio dos carbonos, ela é uma cadeia heterogênea. Nesse caso, ela pode ser chamada de heterocíclica, né? Por que heterocíclica? Porque o oxigênio está... esse heteroátomo, ele está na parte fechada, ele está no anel, tá certo? No ciclo. Então, se ele está na parte fechada, ela pode ser chamada de heterocíclica, né? Cuidado, se o oxigênio tivesse aqui fora, na parte aberta, você não poderia chamar de heterocíclica, tá? Ela seria heterogênea apenas, mas não heterocíclica, ok? Então, muito cuidado com isso. Aqui, tá? Nessa outra cadeia, você tem uma cadeia cíclica, né? Fechada, tá aqui a parte fechada, olha só. Emenda, né? Forma uma figura geométrica aqui. Então você tem uma cadeia cíclica, uma cadeia normal. Isso aqui não é ramificação porque não é carbono, tá? Então é uma cadeia normal. Aqui você não pode chamar de mista, tá? Por que não? Porque você só tem a parte fechada, somente isso, a parte fechada. Você não tem a parte aberta, tá? Então ela é cíclica, normal, insaturada por causa dessa dupla, não é isso? Então nós já vimos isso, olha, tem dupla entre o carbono aqui, ó. Então ela é insaturada por causa da dupla e ela é homogênea, porque esse O aqui não é heteroátomo, tá? Está ligado ao carbono, mas ele não é heteroátomo. Então é homogênea porque não tem nenhum heteroátomo, tá certo? Vamos ver agora a classificação das cadeias cíclicas, que são cadeias fechadas, como nós já vimos, tá? Então as cadeias cíclicas fechadas, elas têm uma classificação especial, tá? Diferente,
que só é aplicada em cadeias fechadas, tá? Não é aplicada em cadeias abertas. Então, as cadeias cíclicas, elas são divididas em dois tipos. Alicíclicas, cuidado para não confundir, por causa desse A, muitos alunos relacionam a cadeias abertas, mas não é. Alicíclica, tá? É uma cadeia fechada, tá? Alifática é uma cadeia aberta. Alifática, aberta. Alicíclica é fechada, tá? Tem aqui os cíclicas. Então, alicíclica é uma cadeia fechada, ok? É uma cadeia fechada que não tem o famoso anel aromático. Então, toda cadeia fechada que não tem o anel aromático é uma cadeia chamada de alicíclica. Tá? Já as cadeias que possuem o anel aromático são chamadas de aromáticas. Então, o que causa essa diferença, o principal fator é o anel aromático, tá certo? Então, as cadeias fechadas elas são divididas em aromáticas, porque possui anel aromático, e alicíclicas, porque não possui o anel aromático, entendeu? É essa a diferença, certo? Então, professor, e esse anel aromático? Bom, anel aromático é um anel especial, tá certo? Existem diversos anéis aromáticos. No próximo vídeo nós vamos estudar essa aromaticidade, mas agora, nesse momento, o que nos interessa, o principal anel aromático mesmo, que mais de 90% das vezes é ele que é exigido de você, é o chamado anel benzênico, que é este anel aromático aqui, ó. Tá? É um anel que tem 6 carbonos, que é um hexágono, olha, 6 carbonos, tá? E tem 3 duplas, tá? Ele é um anel diferente dos outros porque ele sofre um fenômeno chamado de ressonância. Essas duplas, elas se movimentam, elas trocam de posição, são chamadas duplas deslocalizadas. Então, na realidade, elas não têm uma posição fixa, porque elas não estão naquele lugar, tá certo? Elas estão em movimento nesse anel, nesses 6 carbonos, olha só. Então, elas estão em movimento. A forma de escrever estrutural seria essa aqui, 3 duplas, tá? Essa aqui é a forma de traços, olha, 3 duplas. Você pode escrever dessa maneira ou dessa. Notem que o que troca aqui é a posição onde a dupla está, tá? Então, a dupla não está na mesma posição, estão todas trocadas de lugar, ó. Então, por isso que é essa ou essa, são chamadas formas canônicas, tá? Mas como eu expliquei para vocês que as duplas trocam de posição, elas estão em movimento, né? Sempre. Existe uma maneira muito utilizada de escrever que não aparece as duplas. Cuidado, você coloca o círculo dentro desse hexágono, né? A representação do círculo é justamente a circulação dessa dupla. A dupla está em movimento. Então, se ela está em movimento, ela não tem uma posição definida. Então, ela não é colocada. É colocado o círculo. E aí, cabe a você, estudante, nunca esquecer que essa estrutura aqui é o anel aromático, o principal, né? Não é o único anel aromático, mas é o principal anel que tem aromaticidade, que é o anel benzênico. E ele é escrito com essa bola no meio aqui, que representam 3 duplas, olha só, 3 ligações π. Como eu já expliquei para vocês numa aula anterior, a ligação π ela é mais fraca, é uma ligação deslocalizada, ela se movimenta. É esse o motivo dessas 3 π não estarem, né, fixas, elas se movimentam dentro desse hexágono, tá bom? Então esse é o anel benzênico, não esquecer nunca desse anel, tá? Anel na cabeça, aí no meio do chifre, e não esqueça dele. Esse anel ele vai diferenciar a cadeia, se ela é uma cadeia aromática ou se ela é uma cadeia alicíclica, tá? Na realidade, esse não é o único anel aromático, mas esse é o principal, sem sombra de dúvida. É o mais abordado, mais explorado, tá? Geralmente, quando cai outro anel, ele vem abordando um conhecimento chamado aromaticidade, né? Que nós ainda vamos estudar. Mas, no geral, a cadeia aromática que é abordada, que cai, é esse anel aqui. Tá bom? Então, se a cadeia tiver esse anel, pelo menos um, ela é uma cadeia fechada, né? Cíclica, aromática, tá? Se ela não tiver nenhum desses anéis, você pode dizer que ela é uma cadeia alicíclica, ok? Então, aqui, por exemplo, muito cuidado, ó. Hexágono, hexágono, mas aqui não tem anel aromático, tá? Não tem a bola aqui no meio, não tem as 3 duplas, as duplas em movimento, então você tem aqui uma cadeia alicíclica. A mesma coisa aqui, ó, cadeia alicíclica.
tá certo? Mas que fique claro que esse não é o único anel aromático. Quer dizer que se uma cadeia tiver um outro anel aromático, ela vai ser uma cadeia aromática? Vai. Cadeia aromática é quando tem anel aromático. Eu não falei que esse é o único, esse é o que mais cai. Fique claro, tá? Esse é o que mais cai. Né? Mais de 90% das vezes é esse aqui que o cara vai te cobrar lá na tua avaliação. Ok? Então não esqueça. Mas existem sim outros anéis aromáticos que nós vamos ver mais adiante. Tá certo? Então, mais exemplos, olha. Essa cadeia aqui, por exemplo, ela é uma cadeia, tá? Outra coisa que eu não falei, mas olha só, a cadeia tanto aromática como alicíclicas, elas podem ser mononucleada ou poli, né? Mono é um, só tem um anel. Poli é mais de um, tá? Então a mesma coisa aqui, ó. Monocíclicas, apenas um ciclo. Policíclica, mais de um, tá bom? Então você tem aqui, por exemplo, uma cadeia policíclica. Tem dois anéis, né? Ou mononucleada, ou polinucleada, aliás, desculpe, tá? Então olha só, aqui você tem um anel aromático. Esse anel de baixo, ele é aromático. Ele é um hexágono, 6 carbonos com 3 duplas. Olha aqui, 3 duplas. Esse é um anel aromático. Então essa cadeia, ela é aromática, tá bom? Por causa desse anel. Esse aqui não, mas esse aqui é. Basta ter um. Aqui você tem também uma cadeia aromática, tá certo? 2 anéis, olha só, 2. Tá? Porque esse aqui é anel aromático. Muita atenção bem aqui, ó. Muito aluno pensa que esse aqui não é aromático. Mas só tem 2 duplas. Cuidado, lembra que essas duplas estão em movimento. Então vai chegar, se elas estão em movimento, significa que essa dupla aqui, ou essa, ela vai passar por aqui, ó. Então ela vem para cá, em algum momento ela passa aqui. Quando ela passar aqui, você vai ter as 3 duplas, olha. 1, 2, 3. Então, na realidade, as duplas estão em movimento. Então, todos os 2 anéis são aromáticos, tá? Certo? Cuidado, mas só tem 2, não. Ele foi escrito assim, tá certo? Por causa que cada carbono tem que ter 4 ligações. Então, mas essas duplas estão em movimento, tá? Então, elas vão passar por aqui. Quando ela passar aqui, esse aqui vai ter 3 ligações também. Então, muito cuidado com isso. Aqui é a maneira mais fácil de escrever, né? Tá aqui a bola, mas é mais traiçoeira, muito cuidado. Às vezes o aluno esquece que são 3 duplas. Então, aqui você tem 3 anéis aromáticos, tá? Ela é polinucleada, né? 3 anéis aromáticos. E aqui você não tem nenhum anel aromático. Esse aqui não é aromático, esse aqui não é aromático, esse aqui também não é. Então, aqui é uma cadeia alicíclica, né? Cadeia alicíclica porque nenhum anel aromático. Basta ser um anel aromático, você já chama de cadeia aromática. Basta ter um, certo? Tendo um, ela é uma cadeia aromática. Não tendo nenhum, ela é uma cadeia alicíclica, ok? Outra coisa para finalizar, as cadeias policíclicas ou polinucleadas, tanto faz, elas podem ser isoladas ou condensadas, tá certo? Condensadas é quando os anéis, né, os ciclos, eles estão com carbono em comum, ou seja, você tem átomos de carbono que pertencem aos 2 anéis ao mesmo tempo. Então, olha aí. Esse carbono aqui, tá? E este aqui, eles pertencem tanto a este anel como ao outro anel. Então isso é chamado condensado. Em outras palavras, é quando eles estão grudadinhos assim um no outro, ó. Então cadeia condensada. Aqui é cadeia condensada. Você tem 5 anéis aromáticos, tá? Aqui todos 5 são aromáticos, ok? É aquilo que eu expliquei, a movimentação, olha só. Mas aqui só tem uma dupla, professor. Mas tu lembra que essa aqui está em movimento? Então olha o que acontece se elas estão em movimento, tá? Aliás, essa aqui não, tem 2, né? Tem essa aqui e essa aqui, ó. Porque é do mesmo, tá? Essa e essa. Então essa dupla aqui, ela vai se movimentar. Então vai ser o momento que ela vai passar aqui, ó. Tá? Ou essa aqui vai passar aqui, tanto faz. Então tá tudo em movimento aqui, tá certo? Então sempre, todos esses 5 são anéis aromáticos. Então tudo condensado. Porque está tudo grudadinho no outro, carbono em comum, olha só. Então inclusive esse carbono aqui pertence a esse anel, esse e esse. Tá certo? Então você tem cadeias condensadas, tá? Essa aqui já é uma cadeia isolada, tá certo? Uma cadeia policíclica ou polinucleada, né? Nesse caso ela é polinucleada isolada, ok? Por que isolada? Porque os anéis não têm carbono em comum, eles estão separados um do outro, ó. E ela pode ser isolada por ligação, o nome já fala. Por quê? Porque é uma ligação que separa os dois. Isso aqui é uma ligação, essa linha. Então, uma ligação que separa os dois, ou por átomo. Aqui nesse caso, os 2 anéis estão separados, mas tem um átomo entre eles, olha só. Tem um átomo entre eles. Aí ela é isolada por átomo, tá bom?